Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. As sucessivas alterações legislativas impostas por PSD e CDS ao poder local democrático contribuíram para o seu enfraquecimento e para a redução da sua capacidade de realização. A Lei 75/2013, 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias e das entidades intermunicipais, é disso exemplo. Uma lei que foi declarada inconstitucional em algumas normas e, em particular, naquelas que são relativas às comunidades intermunicipais. A criação de comunidades intermunicipais, por si só, constitui um atropelo à livre associação dos municípios. O regime jurídico associado às comunidades intermunicipais, do ponto de vista organizacional e de suas atribuições e competências, assenta numa clara estratégia de abandono definitivo da possibilidade de criação de regiões administrativas, como preconiza a nossa Constituição, e de um esvaziamento dos municípios com a centralização de competências suas nas comunidades intermunicipais. Não acompanhamos esta opção de densificação de competências das comunidades intermunicipais, retirando-as às autarquias, em particular competências na área de recursos humanos, fiscalização, questões financeiras ou ordenamento do território. Trata-se de uma evidente usurpação de competências dos municípios. A proposta de lei que hoje discutimos decorre da Lei 75/2013 e que propõe um regime jurídico da organização dos serviços das entidades intermunicipais. Não podemos acompanhar, tal como não acompanhamos, o reforço da atribuição e competências das comunidades intermunicipais. E a pretexto da necessidade de regulamentar os serviços das comunidades intermunicipais, o Governo aproveitou para atribuir mais uma competência a estas entidades, que deve ser exclusiva de cada município e que se insere no âmbito da gestão dos recursos humanos. Propõe o Governo que as entidades intermunicipais assumam as funções de entidade gestora do sistema de requalificação das autarquias locais. Rejeitamos em absoluto este sistema de requalificação. Mas faz algum sentido que outra entidade, que não o próprio município, tenha competências a este nível? Não faz nenhum. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a pressão e chantagem exercida por este Governo sobre os municípios para executar as suas opções políticas é de tal forma inaceitável que mesmo ontem foi noticiado que o Governo criou uma linha de financiamento para os municípios apresentarem projetos de integração de serviços no âmbito das comunidades intermunicipais. É uma vergonha. Sob a pomposa designação de reforma de integração e partilha de serviços entre municípios, o Governo esvazia os municípios das suas competências, concentrando-os nas comunidades intermunicipais, que passam a interferir na gestão do dia-a-dia de cada município, ao mesmo tempo que cria as condições para um dia mais tarde as poder entregar a privados. Não contam com o PCP para desmantelar o poder local democrático, para destruir serviços públicos e emprego público e para avançar com mais privatizações. Disse. Muito bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, um verdadeiro processo de descentralização de competências deve corresponder a um efetivo aumento da capacidade de resposta, no reforço dos direitos e da satisfação das necessidades das populações, assegurando serviços públicos de qualidade. Um verdadeiro processo de descentralização de competências não pode colocar em causa a universalidade, nem acentuar assimetrias e deve contribuir para a coesão territorial, respeitando a autonomia do poder local democrático. Um verdadeiro processo de descentralização de competências deve garantir os meios necessários para o desenvolvimento dessas mesmas competências. Mas não estamos perante um processo desta natureza. Não estamos perante um processo de descentralização de competências, mas sim de uma desresponsabilização do Governo pela garantia de direitos sociais fundamentais, como a educação, a saúde, a segurança social e a cultura, com o Decreto-Lei 30/2015. Não é de descentralização que se trata, porque estamos perante uma contratualização, mantendo-se estas competências sob responsabilidade do Governo, o qual contratualiza com uma outra entidade, neste caso as autarquias, para a execução destas competências, tratando inclusivamente as autarquias como serviços desconcentrados da administração central. É de desresponsabilização que se trata, porque o Governo transfere competências cujos problemas estão longe de estarem resolvidos, transferindo assim também o descontentamento das populações hoje existentes para as autarquias. É de desresponsabilização que se trata, porque os recursos alocados para a execução dessas competências são insuficientes, persistindo à mesma os problemas que hoje existem e alguns até poder-se-ão agravar. É de desresponsabilização que se trata, porque a universalidade de direitos fundamentais está colocada em causa quando deixa de existir uma política e uma orientação
para passar a haver dezenas ou até centenas. Deste modo, crescerão as desigualdades e as assimetrias territoriais. O Governo fala que o país está mais centralizado. É verdade. Mas podemos perguntar, onde esteve o Governo quando decidiu encerrar centenas de serviços públicos, como escolas, extensões de saúde, tribunais, CTTs, serviços concentrados de apoio aos setores produtivos e até extinguiram freguesias? Onde esteve o Governo para proceder à reorganização administrativa e avançar com o processo de regionalização, como preconiza a nossa Constituição? Fala em descentralização, mas talvez estamos perante o Governo mais centralizador nos últimos anos. Ao mesmo tempo, um Governo, por exemplo, que desrespeita constantemente a autonomia do poder local democrático e impõe às autarquias aquelas que são as suas opções políticas. Senhora Presidente, senhores deputados, o Decreto-Lei 30/2015 foi imposto contra tudo e contra todos. As autarquias, em amplo consenso no seu Congresso, manifestaram-se contra este processo, assim como a comunidade educativa, os trabalhadores da saúde ou os trabalhadores em geral. A transferência de competências para as autarquias, como foi definida pelo Governo, insere-se na estratégia de reconfiguração do Estado e desmantelamento das funções sociais do Estado. Por isso, propomos a cessação de vigência deste diploma. Muito obrigada, Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Este não é um processo, está longe, aliás, de ser um processo consensual e que as pessoas e as populações em geral e os trabalhadores estejam a aclamar pela sua implementação. Muito pelo contrário, o Sr. Secretário de Estado sabe, o PSD e o CDS também, o que nós temos visto em relação a este processo é contestação. Contestação nas autarquias, porque foi a posição que as autarquias tomaram no seu Congresso foi contra exatamente este processo, dizendo aquilo que deve ser um processo de centralização de competências, e este Governo não o fez. Mas vemos também os trabalhadores, vemos a comunidade educativa e a comunidade escolar. E é um processo claramente pouco transparente, porque o que o Governo está a fazer é pesca à linha, um a um, para ver aquele que pode, de facto, aderir ou não aderir a este projeto. Fala que ninguém fez descentralização de competências. Este Governo também não o fez. Isto não é nenhuma descentralização de competências, Sr. Secretário de Estado, e sabe-o muito bem. Uma pura delegação, contratualização, uma desresponsabilização por parte deste Governo. Veio a senhora, o PSD, a senhora deputada aqui referir que não está a impor nenhuma opção política às autarquias. Ai, não está? Então explique-nos lá aqui porque é que este Governo vai privilegiar e vai atribuir fundos comunitários àquelas que aderiram e contratualizaram no âmbito deste processo de transferência de competências e a outras não vai. Isto foi assumido aqui na Assembleia da República pelo Ministro Poiás Maduro. Estão ou não estão a impor uma pressão e uma chantagem às autarquias para poderem aceder aos fundos comunitários, terem que aderir àquelas que são as opções políticas deste Governo? É inaceitável que assim seja. E para terminar, Senhora Presidente, dizer o seguinte: quando nós referimos que está muito claro qual é que é a natureza deste processo do desmantelamento das funções sociais do Estado e inclusivamente da sua entrega a privados, é porque nós já temos conhecimento que num destes municípios em que assinou a contratualização de competências na área da educação, tem já uma fundação esta que tem competências na área da educação, fundação esta onde participa o Grupo Jerónimo Martins, o Santander e inclusivamente o próprio Alexandre Soares dos Santos. E verificamos, o objetivo é o que, Sr. Secretário de Estado? É prosseguir o serviço público? É garantir a universalidade destes direitos aos cidadãos? Ou é, de facto, abrir uma porta para que grupos económicos e financeiros, entidades privadas, possam também, por esta via, abocanhar estes setores e, de facto, tornar todos estes direitos um negócio? Não. O PCP não compactua com esta política, rejeitamos totalmente e vamos continuar a defender aqueles que são os direitos dos portugueses e que estão consagrados na nossa Constituição.